Olá, pessoal. Bom dia, né? Eu estou gravando essa aula aqui, né? Como eu mandei na semana passada. Desculpa. É, eu estou gravando essa aula, né? Na sexta-feira passada eu mandei um e-mail, né? Porque eu tentei, né, fazer o tipo assim, eu queria fazer o quê? Eu queria dar a aula, né? No primeiro momento lá, né, o que eu queria fazer? Eu queria dar a aula, tá? E dar ao vivo, né, no laboratório para aqueles que puderam, que podem ir, e transmitir a mesma aula para aqueles que não podem ir. Só que isso não deu certo, tá? Isso foi uma ideia que eu tive, mas assim, isso não deu certo, tá ok? Muito bem. Então, o que que eu na sexta-feira eu mandei, né? A gente teve 3 ou 4 aulas, tá? A gente teve 3 ou 4 aulas sobre, né, presenciais que não foram transmitidas, tá? Então, o que que eu né, o que que eu vou fazer, tá? Nessas foram 4. Nessas 4 aulas, o que que aconteceu? Na primeira delas, tá? Na primeira delas, eu não lembro se foi 3 ou se foi 4, eu acho que foram 3, porque eu acho que teve um feriado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, foram 3, porque dia 2 de novembro não teve aula, que foi feriado. Foram 3 aulas, tá? Então, o que que aconteceu? Nessa primeira aula que eu não transmiti, eu ensinei o Chemsketch, tá? Eu ensinei o Chemsketch com todos os detalhes e tal, né? E aí a gente fez algumas coisas e tal. Na segunda aula, tá? Que na verdade só foram 2 pessoas, tá? Né? As outras tiveram problemas, não puderam ir, e só foram 2 pessoas e eu. E aí o que que eu fiz? A gente usou o Chemsketch para poder desenhar, né, 2 moléculas gigantes, tá? A gente desenhou a molécula da hemoglobina, né, e a molécula da clorofila, tá? Na terceira aula, né, que foi a da semana passada, o que que nós fizemos? Eu falei um pouquinho sobre regressão linear, tá? Falei um pouquinho sobre regressão linear. E aí, falei algumas coisas sobre regressão linear e a gente trabalhou uns exercícios sobre regressão linear, do uso, né? Ou seja, do uso que a gente faz de regressão linear. Então, até uns 1 ou 2 alunos me mandaram mensagem, porque na semana passada eu coloquei, né, um PowerPoint com 4 exercícios, tá? Mas foram o que eu fiz para o pessoal na aula, tá? Eu vou fazer isso aqui também para vocês, né? Ou seja, aí o que que eu fiz, né? Eu fui lá presencialmente, né? Eu fui, obviamente, dando as dicas, né? Eu falei sobre regressão linear e o pessoal começou a trabalhar. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou começar, né? Eu vou começar com, né, esses exercícios. Desculpa, eu vou, quando for dar, né, essa aula que eu dei, né, semana passada, que eu for gravar aqui, o que que eu vou fazer, tá? O que que eu vou fazer? Eu, é, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o primeiro exercício, tá? Eu vou fazer o primeiro exercício para que vocês saibam como é que é, né? E aí vou dar um tempo para vocês fazerem os outros 3, tá? Vocês fazerem os outros 3 e depois eu faço, né, o seguinte, eu faço de repente um outro vídeo, né? Ou até isso deve dar para mim conseguir fazer na aula ao vivo, né? Eu eu faço, né, eu corrijo, né, os exercícios, tá bom?
Então, muito bem. Então vamos lá, né? A primeira coisa a gente vai trabalhar o ChemSketch, tá? O ChemSketch, né? Aí, é, deixa eu abrir aqui o ChemSketch, tá? Pá, 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 pá. Então, gente, eu vou, né? Obviamente, eu estou gravando esse vídeo, né? Tracei uma estratégia aqui, espero que fique bom, né? Obviamente, né? Como é que eu vou descobrir se tá bom ou não? Depois que eu terminar de gravar, assim que o programa disponibilizar para mim, eu vou dar uma olhada nele para ver se ficou bom. Se ficou bom, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Uma outra coisa é que eu quero falar, tipo assim, se vocês ouvirem algumas vozes ao fundo, né, é porque eu tô tendo que fazer esse vídeo de casa, né, porque assim, na sexta-feira eu tô na Unigran Rio, obviamente, né, que a gente está dando aula de lá, no caso, essa aula ela é presencial, só que hoje, né, eu preciso fazer, né, exames de glaucoma, né, exames de verificação para a possibilidade de glaucoma nos olhos. E o exame só é feito na sexta-feira, que são 3 tipos de exame muito específicos. Então, eu estou gravando essa aula de casa, tá? Eu estou gravando essa aula de casa por causa disso. Então, se vocês escutarem algumas vozes ao fundo, obviamente, né, eu no final eu vou olhar também se isso tá é, isso tá. Se ficou demais, obviamente eu vou ter que fazer outro vídeo. Mas assim, eu acho que não vai ficar. Né? Porque durante um bom tempo eu dei aula de casa e estava tudo normal. Tá? Só estou colocando isso por quê? Porque eu tenho 3 filhas pequenas, uma de 3 anos e 2 gêmeas de 2 anos. Então, né? E dia de sexta-feira tá a minha esposa, as 3 meninas, tá a moça que ajuda aqui a gente, né? Que ajuda, né? A gente a tomar conta das crianças, na arrumação da casa e tal. E ainda tá a moça que passa roupa pra gente, né? Então, ou seja, tem bastante gente aqui em casa hoje. É bastante mulher, tá? Então, eu só querendo deixar claro isso, né? Porque lá, obviamente, quando eu estou na Unigran Rio, as salas são totalmente isoladas e aí dificilmente você vai ouvir alguma voz. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Deixa eu começar aqui então, tá? Deixa eu começar aqui. Vamos lá, tá? Então, gente, o que vocês estão vendo aí, né, é a tela do programa ChemSketch, tá? Eu não consigo, tá, gente, dar zoom nisso aqui, nessa parte aqui de cima, tá? Nessa parte aqui de cima, porque vamos dizer assim, esse programa aqui, ele tem uma coisa que eu acabo considerando uma falha, né? Quando você dá zoom, ele dá zoom, tipo assim, você manda aumentar o zoom, ele aumenta o zoom daqui, ó, né? Ou seja, da parte do desenho e obviamente do que estiver desenhado. Ele não muda vamos dizer assim, o tamanho dessas letras aqui, tá? Muito bem, então vamos lá, gente. Esse é um programa, né? O ChemSketch é um programa para simulação, tá? Simulação é, de, é, de moléculas, tá? É um programa para fazer simulação de moléculas. E aí, né? Por que eu uso esse programa? Ah, professor, só tem esse? Obviamente que não. Mas por que eu uso esse e não outro? Tá? Eu uso esse e não outro porque porque é o seguinte, você tem outros programas, só que assim, ou eles não, os outros programas que você tem tão bons quanto esse aqui, né?
porque esse aqui é muito bom, o que acontece? O que acontece? Você simplesmente, né, ou a versão gratuita ela é uma porcaria, ou você não tem versão gratuita, tá? Você não tem versão gratuita, né? Então eu, tipo assim, eu uso esse aqui porque a versão gratuita dele, né? Eu já uso esse programa, né, para ensinar isso há muito tempo. A versão gratuita dele sempre foi muito boa, tá? E aí ele tipo assim, é um programa leve, né, que não precisa nenhum computador ultra mega super power, até porque o meu computador não é, né? Então você não precisa de nada ultra mega super power, ou seja, um computador comum ele atende, tá? Então eu uso esse cara porque a versão gratuita dele é muito boa e está cada vez melhor, porque ao longo dos anos eles foram, né, abrindo coisas que não tipo assim, que você só tinha na versão paga. Né? Por exemplo, eu tive uma experiência no último período, no período de 2019-2, quando chegou aqui uma determinada situação, né? Como chegou aqui uma determinada. Ah, vocês estão escutando as minhas filhas me gritar, tá? Nada de extraordinário. O que acontece? Ele é tipo assim, eu mostrei um negócio que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí eu falei para os alunos, ó, gente, aqui tem isso, isso e isso, mas né, isso não é liberado na versão gratuita. E aí um aluno foi, clicou e abriu. Ou seja, eles tinham acabado de liberar. Né? Então eu vou mostrar isso aqui também para vocês. Tá? Então, o que acontece? O programa ele funciona em duas frentes. Né? Você vai ter aqui a tela, né, essa tela aqui em cima, tá? Ou seja, aqui, ó, file é arquivo, isso aqui é igual, né, ao que tem por exemplo, no arquivo, por exemplo, lá no Word. Tá? A única coisa é que esse programa aqui não fica em português. Tá? Você não tem ele com esses dizeres em português. Né? Mas então aqui você, em arquivo, file, arquivo, você vai ter as opções, né, todas de arquivo novo, abrir, fechar, salvar como, salvar tudo, exportar, importar, né? Ou seja, trazer coisas para aqui para dentro, né? Setup de página, imprimir, ver, print preview, né? Ou seja, você vê como é que vai ficar a impressão, propriedades, ou seja, tudo aquilo que você tem em outros arquivos. E aí isso vale a mesma coisa para o editar, que é onde vai ter o cortar, copiar, colar, deletar, selecionar, tá? Por aí vai, né? E aí você vai ter o tools, tá? O tools, né? Ou seja, o tools ele vai ter aqui, né, várias coisas, tools, templates, né, options, né, options tal. O que tem aqui que não tem nos outros programas, na verdade, os botões estão aqui embaixo, tá? Então é aquela história, você pode usar aqui, né, aprender a usar por aqui ou aprender a usar por aqui, tá? Então é tranquilo, tá? É de boa, né? Então tudo que a gente tem, né, que está aqui, né, você tem aqui, tá? Nos botões. E aí eu acho que são mais fáceis. Então você tem, né, tipo assim, você olhando para a tela do computador, você tem aqui, ó, isso aqui é a nossa esquerda, isso aqui é a nossa direita. O que é isso aqui? Esse programa, o ChemSketch, ele é um programa, tá? Ele é um programa que serve para quê? Para desenhar moléculas, como eu já falei várias vezes. Moléculas orgânicas, tá? Moléculas orgânicas. Então, aqui ele aparece, né? Ele aparece, o programa, né? Ele aparece, vamos dizer assim, o que você mais tem num composto orgânico? Obviamente, para começar a conversa, carbono. Depois, hidrogênio. E depois vem os heteroátomos, que são os grupos funcionais, né? Nitrogênio, oxigênio, tá?
né, por exemplo, os clorados, fósforo, enxofre, né, nitrogênio, oxigênio, ou seja, aqui você tem vários elementos. Então, como que é isso? Por exemplo, esse botãozinho aqui, tá, gente? Esse botãozinho aqui, né, é de selecionar. Então, você pode deixar ele em formato de nuvem ou de quadrado. Deixa eu só selecionar aqui para tirar esse cara que eu desenhei sem querer. Então, como que eu faço? Ó, eu quero desenhar uma estrutura. Eu vou puxar, né? Tipo assim, eu clico com, né, o botão esquerdo do mouse e solto. Aí ele vai fazer. Aí puxo daqui, do final, puxo para cá, ó. Tá? E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ah, se eu quiser botar tipo assim, uma ramificação, é só pegar aqui a ramificação e botar, tá? Botar a ramificação aqui, ó, tá? Ah, professor, se eu quiser botar uma ramificação, mas, por exemplo, se for um cloro, você vem aqui, né? Seleciona o cloro, ó, bota o cloro, tá? Ou se você, tipo assim, existem elementos, né, grupos funcionais que têm estrutura, que tem oxigênio, tá? Que tem oxigênio no meio, no meio da estrutura. Então, por exemplo, eu posso desenhar a estrutura toda, tudo com carbono, aí depois eu venho aqui, ó, oxigênio, né, aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ele vai mostrar o carbono para mim, aí eu dou um clique. Eu selecionei o oxigênio e dou um clique. Ele vai tirar o carbono dali, os dois, né, vai tirar o carbono e vai botar o oxigênio, tá? Ou, obviamente, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio, né, no caso de uma carbonila, ó, eu puxo para cá, ele vai botar, né, eu puxei para cá, ele vai botar automaticamente um OH, porque o carbono tem que fazer 4 ligações, né? Mas se eu for aqui na ligação, né, aí eu seleciono aqui, ó, e dou o clique, tá? E dou o clique. Ele vai botar o oxigênio com uma ligação dupla, que é a carbonila, e vai tirar o hidrogênio, tá? Muito bem, muito bem, tá? Aí, então, o que acontece? Isso, né, aqui do lado esquerdo tem os átomos, todos os átomos da tabela periódica. Mas, professor, pô, mas olha só, professor, tem estruturas, né, os organoclorados, né? Ou seja, tem os organoclorados. É, ou seja, tem os organoclorados, tal, você tem, né, os organometálicos, que eu vou ter metal na estrutura. E aí, professor, se o cara não tiver aparecendo aqui, o que que você vai fazer? Se o cara não tiver aparecendo aqui, você vai fazer o seguinte: aqui em cima, ó, tem uma tabelinha, ó, Periodic Table of the Elements, ou seja, tabela periódica dos elementos. Você clica e ele vai te mostrar a tabela periódica inteira. Então, você pega o cara aqui, que não está aparecendo, seleciona, seleciona, tá? Seleciona e dá o OK, tá? E dá o OK. Dá o OK. Aí o cara, ó, ele começa, né, aqui, ó, rutênio, ele começa a aparecer aqui automaticamente, tá? Uma outra coisa, tá, gente? Quando você tem algum elemento aqui, você seleciona aqui algum elemento, ele dá aqui, quer ver, ó? Vou pegar aqui um elemento mais conhecido, tá? Ele dá, ele dá a massa do elemento, né, aqui em cima, tá? Ele te dá a informação da massa do elemento com 3 casas decimais depois da vírgula. Ele te dá o nome,
né? No caso aqui, ele tá dando o nome em inglês e em latim, né? Então, e ele dá os estados de oxidação, né? Por quê? Você tem elementos que têm vários estados de oxidação, mas aquilo que a gente vê sempre, por exemplo, a gente está acostumado com o ferro mais 2 e mais 3, tá? Só que, então a gente sempre fala do ferro mais 2 e mais 3, mas assim, existe o ferro mais 4 e mais 6. Só que esses caras têm uma meia-vida tão curta, né, que é difícil, né, até medir esses caras. Mas é possível, tá? Então você tem esse tipo de informação, tá bom? Aqui, né? Meu telefone tocou. Desculpa, gente. Esqueci de botar o telefone no silencioso. É aquela história do 011. Ai, coisa chata. É, né, tipo assim, então, aqui os estados de oxidação, aqui, né, a configuração é em camadas eletrônicas, né, ou seja, a configuração em camadas eletrônicas, e aqui, só que está tudo em inglês, tá, gente? Tem as características, tá? Tem as informações, né, nome original, tá? Ou seja, da onde que vem esse nome? É, e aqui tem, né, informação de eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, densidade, ou seja, uma série de informações que você tem aqui na tabela periódica, tá bom? Né, assim, nessa tabela periódica aqui, tá bom? Então você tem, além de tudo, você tem uma tabela periódica muito completa aqui, tá? Com informações que normalmente não tem nas tabelas periódicas convencionais, né? É tipo assim, por exemplo, potencial de ionização, essa coisa toda. Beleza. Né? Beleza. Aí, aqui, ó, aqui, agora olhando, né? Você tem aqui, ó, aqui é o que? São radicais prontos. Então aqui você já tem, por exemplo, você olha aqui, ó, benzeno, né? Benzeno. Você quer desenhar um benzeno. Você já tem isso pronto aqui, ó. Você seleciona lá e bota aqui, ó. Eu quero um ciclohexano. Seleciona lá e bota aqui, tá? Então aqui desse lado ele vai ter várias estruturas prontas e do mesmo jeito, né? Se você quiser alguma coisa que não está aparecendo, aqui em cima tem a tabela de radicais. Você clica aqui, ó, e vai aparecer aqui para você esta tabelinha aí, tá? Essa tabelinha aí. E aí você aqui, ó, tem os ciclos, né? Tem os hidrocarbonetos normais, né? Tem o isobutil, secbutil, tercbutil, né? Aqui os grupos funcionais prontos, tá? Ó, grupos funcionais prontos. Ó, grupos funcionais prontos, que você pode pegar e só completar. Mais grupos funcionais prontos, tá? E aqui, isso aqui também ele liberou, já tem bastante tempo, né? Mas assim, antigamente não liberava. Que aqui, aqui né, nessa tabelinha, aqui, né? Aqui onde eu tô, tem todos os aminoácidos, absolutamente todos os aminoácidos com a estrutura pronta. Então você vem aqui, né? Ó, sei lá, arginina, né? Arginina. Aí você clica aqui, a tabela some, aí a estrutura está aqui, você vem aqui, ó, pronto, botou a arginina. Tá, tá. Aí, o que acontece? Ó, aqui, né? Aí, então você aqui escolhe o aminoácido e você vem aqui e bota ele, tá? Muito bem. Aí, ó. Aqui tem outros grupos, né? Grupos de proteção. Selecionou, botou aqui, tá? Então você tem aqui essa possibilidade, né? E aqui você ainda tem um
né? Aqui você tem um dicionário, tá? Mas isso ainda não funciona na versão gratuita, mas na versão paga funciona, tá? Muito bem, tá ok? Aí, né? Ó, aqui, gente, tá? Então, o que acontece? Beleza. Aí aqui, ó, aqui embaixo, tá, gente? A gente vai ter, aqui em cima, né? A gente vai ter os botões. Ó, isso aqui é novo documento, né? Por exemplo, quero fazer um documento novo, né? Bota aqui um documento novo, tá? Nova página, faço uma nova página. Eu quero abrir um arquivo para trazer ele para cá. O botãozinho de salvar, botãozinho de imprimir, botãozinho de exportar para PDF, botãozinho de fazer e desfazer, tá? O botãozinho de deletar, né? Então, por exemplo, eu faço aqui uma estrutura, errei alguma coisa, então eu seleciono aqui essa borrachinha, que é o delete, vou lá e pimba, tá? Obviamente, se eu tiver uma estrutura muito grande, eu vou vir aqui no botão de selecionar, ó, seleciono tudo, deleta tudo de uma vez. Aqui os botões de recortar, copiar, colar, mais um, menos um, né? Ó, vamos subir aqui um pouco, ó, subiu aí, ó, subi para 200%, tá? Aqui esses botões, né? Esses botões são para vai ser apresentada a página, né? Ou seja, como uma coisa única, né? Você vê a página toda de uma vez, tá? Você vê do jeito que a gente estava vendo e muda muito pouco, tá? Desse para cá. Beleza. Esse aqui aí, para falar desse aqui, eu preciso mais aqui embaixo. Então, ó, vou pegar aqui um aminoácido. Não, esse aqui é muito simplesinho. Vamos pegar um cara maior. Botei aqui, ó, um aminoácido, tá? Aí vocês estão vendo aí esses botãozinhos, tá? Esses botãozinhos aí, gente, são 3 botões, né? Que são uma bolinha azul com uma setinha vermelha. Então, o primeiro botão tem uma bolinha azul com uma setinha apontando para ele, vermelha. O outro, né, o segundo botão tem uma bolinha azul com 2 setas ao redor dele. E, né, o terceiro botão tem uma, né, vamos dizer assim, uma terceira, é uma única seta que, tipo assim, para dar a ideia de que aquilo está girando. Então, ó, o que é isso? Seleciona aqui. Aí eu venho aqui, pego isso aqui, né? Isso aqui é para mover, tá, gente? Ó, mover a molécula de lugar. Mas mover assim, né? De forma simples, de um lugar para outro, tá? Já aqui, o segundo é para rotacionar. Então, ó, aqui, ó, ele está selecionado. Aí eu vou aqui, né? Ó, aí ele vai, aparece uma setinha preta. Aí você, ó, rotaciona ele para um lado e para o outro, tá? Só que aí você rotaciona ele em 360 graus, né? Ou seja, no plano, né? Ou seja, você rotaciona aqui somente no plano. Já tipo assim, tem uma coisa, né? Por exemplo, uma coisa muito assim que eu costumo falar para os alunos quando eu dou essa aula, que é o quê? Por exemplo, quando a gente desenha as coisas, mesmo num programa de simulação, a gente coloca ela no plano, né? Então, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu deletar. Deixa eu selecionar aqui, vou deletar. Aí eu vou botar de novo aqui a mesma estrutura. Ou seja, quando ele bota a estrutura aqui, ele bota completamente no plano,
tá? Então, na hora que você olhar para uma estrutura num artigo, tá? Provavelmente aquilo foi desenhado num software de visualização de moléculas. E aí muita gente fica assim, pô, professor, mas não estou conseguindo fazer isso igual. Quando você vai olhar que não está conseguindo fazer igual, é que, por exemplo, no artigo, sei lá, por exemplo, ó, a molécula, em vez de estar assim, ela está assim, ó, assim, ó. Ou rotacionada de um outro jeito. Entenderam? Então é importante a gente ter isso também, né? Ter essa cabeça. Por quê? Quando a gente vai colocar uma molécula no artigo, por qualquer motivo que seja, o autor não necessariamente pode querer colocar aquilo no plano, tá? Ele pode colocar em pé, pode dar uma inclinação, como a gente fez aqui, enfim, tá? E o último, gente, o último aqui, botãozinho, é da rotação em 3D. Naquele ali a gente rotacionava no plano. Nesse aqui a gente rotaciona, tá? Ó. Porcaria. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho para pegar mesmo. Aqui, ó. Ó. Rotaciona, ó. E se você não selecionar tudo, como foi o que eu fiz aqui, né? Ele só vai rotacionar aquilo que selecionou. Deixa eu selecionar aqui tudo. Ó. Aqui, ó. Ou seja, você gira, tá? Você gira a molécula do jeito que você quer, no plano e fora do plano, né? Ou seja, é uma rotação x, y e z, né? É uma rotação em 3D, tá? Muito bem. Deixa ela aqui. Isso aqui. Muito bem, tá? Esse botãozinho aqui, gente, é o botão de selecionar, tá? O botão de selecionar tem duas formas. Ele pode ficar como um quadrado, tá? E aí a seleção, porcaria. Ó, se tiver habilitado assim, ó, ele vai selecionar em forma de quadrado. Se tiver assim, você seleciona como se fosse um arco, né? Mas é a mesma coisa, é só uma questão de preferência pessoal aqui, tá? Muito bem. Esse botão aqui, ó, né? É o botão, ó. O que acontece? Deixa eu botar aqui um novo documento, tá? Ó, esse botão aqui, gente, é o tipo assim, é como eu tenho três botões, né? É o dry normal, né? O draw contínuo e o draw change, ou seja, são três canetinhas, só que estão com desenhos diferentes. A primeira é o programa, quando você entra nele, ele já está normalmente nessa primeira, que é o quê? Você vai, ó, puxando aqui, né? Você vai puxando aqui, ó. É o que a gente estava fazendo, tá? Ó. Ih, porcaria. Ó. Vai desenhando, normal, tá? Ah, pessoal, uma coisa que acabou acontecendo aqui que eu esqueci, né? Porque eu falei do oxigênio e não falei para o carbono. Mas isso vale para qualquer composto. Por exemplo, se eu boto uma estrutura, eu tenho uma estrutura e coloco ela por exemplo, é uma ligação dupla, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar. É melhor que eu desenhe sempre a cadeia principal só com estrutura simples e depois eu faço o seguinte: eu venho aqui em cima da ligação que é dupla, vai aparecer, né? Quando você botar a seta em cima, vai selecionar, aí você dá um clique, ele muda para dupla. Se você der outro clique, ele muda para tripla. Se você, no caso do carbono, né? Que pode fazer, que pode ter até ligações triplas. E aí se você der outro clique, ele volta para a ligação simples, porque o carbono não pode fazer uma ligação quádrupla, tá? Ou o carbono faz 4 ligações simples, ou né, uma ligação dupla e 2 simples, ou ele faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. Beleza, então esse
modo de desenho normal, a gente vai na mão. Aí, por exemplo, se eu quiser desenhar um ciclo, tá? Esse cara aqui já é mais indicado. O segundo canetinha, por quê? Ele favorece, ó, né? Ó, para mim fazer o desenho do ciclo fechado, tá? Ele favorece isso, né? Oi. Aqui, ó. Apesar que o outro, né, tipo assim, ele faz também. Só que, tipo assim, na hora de desenhar é que não fica muito fácil, tá? Já esse último aqui é o quê? Né? Esse último aqui é, por exemplo, pensa aí, né? A gente pode fazer estruturas de carbono, 50, 60 átomos de carbono. E, pô, tu fazer esse negócio, né? Pá, 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 demora. Então você tem esse aqui, né? Que é o quê? Ó, fazer o seguinte, né? Você, ó, você clica e você, ó, tipo assim, você selecionou essa terceira canetinha, né? Ih, acabou que eu peguei, foi mal. Aqui, ó, você pega essa terceira canetinha, aí você dá um clique, né? Na primeira você tinha que dar o clique e soltar. Na segunda também. Aqui não, aqui você dá o clique e puxa. E você vai fazendo a estrutura que você quer. E aí depois você faz o resto, tá? Aí, galera, tem esses símbolos aqui, que são símbolos, né, para isomeria, né? Lembra lá aquela história do se o hidrogênio está para trás, se o hidrogênio está para frente, né? A gente tem um símbolo que é o símbolo do hidrogênio para frente é esse símbolo aqui, ou seja, ele cheio. E o hidrogênio para trás é esse cara aqui. Né? Então, por exemplo, se eu quiser botar um hidrogênio para trás, ó, ou uma estrutura qualquer, né? Para frente, eu boto com isso aqui. Se eu quiser botar para trás, eu boto com esse aqui, tá? Normalmente, tá, gente? Quando a gente está olhando para o plano, a pessoa, assim, as pessoas têm uma tendência de colocar o hidrogênio que está para frente para baixo, tá? Para baixo. E o hidrogênio que está para trás para cima. Mas isso é tipo assim, é uma coisa que eu não sei explicar. É assim que o pessoal acaba fazendo, mas não tem nenhum. Assim, você poderia fazer de outro jeito, porque quando você quer mostrar a isomeria do hidrogênio, o que importa é o símbolo, tá? Para cima e para baixo. Muito bem. Aqui, ó, né? Quando você tipo assim, ó, você quer botar alguma coisa aqui para coordenar, né? Ou seja, uma setinha, ou seja, você quer botar, dizer que tem uma setinha e um outro elemento. Então aqui você tem os diversos, tá? Ó, seta de um para o outro, ou seja, você tem aqui os diversos tipos de seta que a química usa, tá bom? Aqui, pessoal, é aquela, ai, porcaria. Aqui, ó, é aquela cobrinha, tá? Aquela cobrinha. Que é o quê? Por exemplo, quando o hidrogênio, ele é, por exemplo, o pentano, ele perde um hidrogênio, por exemplo, não, pentano, pensa aqui, o butano, ele perde um hidrogênio e ele vai virar um butil. Só que você tem que dizer aonde que o hidrogênio perdeu. Então você vai, né, e marca com essa cobrinha. Aqui, ó. Você vai e marca com essa cobrinha, tá? E aí você pode, se você quiser, se isso aqui não for porcaria, você bota aqui, ó, a cobrinha. Uh, ele não tá ficando, mas ele fica aqui, né? Você botar só a cobrinha, né? Ou seja, você botar
só a cobrinha, né? E aqui tem os símbolos que são usados para isso, né? Ou seja, você marcar só com a cobrinha, botar a cobrinha aonde perdeu o hidrogênio, tá? Que fica isso. E aí você tem os outros símbolos que são usados para isso também, tá? Muito bem. Isso aqui, né? Uh, aqui, né, gente? Isso aqui, tá? É para curva de deslocalização, né? Mas assim, para ele fazer isso aqui é para métodos físicos de análise, você precisa botar toda a isomeria certinha para ele fazer isso, tá? Aqui, ó, também é para o mesmo motivo. Aqui tá, gente, o sinal de o maisinho. Porque, por exemplo, vocês têm as reações orgânicas, que vocês aprenderam lá na orgânica 2 e na orgânica 3. Tá? Então, essas reações, elas, vamos dizer assim, essas reações, né? Essas reações, acontece o quê? Né, com essas reações? Você vai botar um elemento mais outro, tá aqui, ó, o botãozinho de mais. E aí você vai botar a setinha, tá? Aí aqui nessa setinha, deixa eu botar um novo arquivo, tá? Ó, nessa setinha aqui, né? Aqui, ó. Você botou um elemento, ó, botou aqui o botãozinho de mais, botou aqui uma setinha. Isso, ó, aqui, tá, gente? Todos os tipos de seta que se usa, né? Você tem seta os vários tipos de seta, os modelos de seta que a gente usa, né, para reação de que vai para um lado só ou reação que né, que é reversível, que vai e volta, tá bom? Então, se você botar uma seta aqui, ó, tá? Ó, botou uma seta, tá? Ó, botou a seta. Escolhi um modelo de seta aqui qualquer, tá bom? Aí, né, nas reações orgânicas, vocês devem lembrar, né, lá da orgânica 2 e 3, que acontece, e até não sei se vocês já fizeram, Química Orgânica Experimental 2, as reações orgânicas, elas sempre são reações muito demoradas, então, para elas acontecerem, você normalmente precisa de condições especiais. Então, você coloca você vai colocar um elemento A mais um elemento B, tá? Um elemento A mais um elemento B, qualquer, tá bom? Né? Então, A, tipo assim, A mais B. E aí, na seta, tipo assim, você normalmente tem que botar o ambiente ácido ou tem que aquecer, tal. Então, você tem que representar isso tudo aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Beleza, você bota a seta com esse cara aqui, ó, com esse botão aqui, e você vem nesse cara aqui, ó. Ó, porque quando você botou a seta, ele habilita isso aqui. Aí você clica aqui, ó. Ó, clica aqui. Clica nele e clica em cima da seta. Aí ele abre essa caixa. Então eu vou colocar, ó, por exemplo, ó, em cima eu vou colocar H2SO4. Vocês viram que eu fui digitando direto, tá, gente? Porque ele já habilita aqui, né, o texto, ele já bota o texto com os índices estequiométricos subscritos, né, que é como tem que ser. Então, por exemplo, preciso colocar em cima ácido sulfúrico, né, e lá embaixo, olha lá, outro ácido, HCl, oi, ficou errado, desculpa, HCl, tá? E aí, por exemplo, né, vou botar aqui, ó, temperatura, ó, tá? Temperatura
Ó, temperatura, né, igual, sei, 100 graus Celsius. Ou, ou, se eu quiser, né, se for uma variação, aqui embaixo, aqui em cima tem o delta. Ó, isso, ó. Se você for em temperatura e for aqui em cima, ele bota para você, ele pode botar o T ou ele pode botar o, você for aqui em cima, bota o delta e aí você bota o delta T. Delta T, tá? Ou você pode, se você não quiser o delta T com bolinha, tu pode botar de boa. Se você quiser maiúsculo, você bota maiúsculo. Se quiser minúsculo, bota minúsculo. Tá? Delta T igual 100 graus. Porcaria. 100. Tá botando X aqui, eu não sei por quê. Tá maluco. Ah, tá não, porque ele não tá perto. 100 graus. E começou a surtar. Tá, mas ele vai. Eita, aqui. Peraí. Vou botar aqui. H2S SO4 que eu tinha botado. HCl. Aí aqui, ó. Delta T igual 100 graus Celsius. Tá? Aí, ó. Beleza. Foi. Tá? E aí, quando você der ok, né? Tem que dar ok. Se não der ok, se só fechar, ele não faz, não. Dá ok, ele bota isso tudo lá. Né? Aqui, ó. Esse 100 aqui ficou. Deixa eu tirar ele que ele está subscrito. Ó, 100. Tá aí, ó. Então você bota as informações que você quer, porque nas questões orgânicas, tá? Nas reações orgânicas, normalmente você precisa escrever alguma coisa em cima da seta e muitas vezes é muita coisa que você precisa escrever em cima da seta. Tá bom, pessoal? Beleza. Deixa eu. Aqui, tá, gente? Isso aqui é uma calculadora de reação, tá? Ele tem essa calculadora de reação, mas assim, para poder fazer isso, você precisa desenhar para ela funcionar. Você precisa desenhar as estruturas que estão reagindo com a sua geometria e tipo assim, com a sua estequiometria toda ok, tá? Beleza. Deixa eu botar aqui um novo arquivo, então. Só para botar uma estrutura aqui, tá? Para ele aparecer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, né? É uma espécie de mapa, tá? É, é uma espécie de mapa também para poder ver possíveis reações. Mas para usar isso, eu tenho que fazer toda a estequiometria, tá? Aqui, isso aqui, esse cara aqui é para desenhar, né? Esse camarada aqui é para desenhar polímeros, né? Você dá o polímero daqui, né? Você dá, né? Vamos dizer assim, a informação de como esses polímeros estão ligados, tal, e aí manda ele aplicar e aí por aí ele vai, tá? Ou seja, ó, esse cara aqui é o botão de posição, né? Deixa eu voltar aqui e desfazer o que eu fiz, tá? Então, ó, vocês estão vendo, né? O NH, tá? O NH, ele está representado, o programa botou ele representado dessa forma. Só que a gente sabe, tá? Que esse hidrogênio está ligado ao nitrogênio, tá? Ao nitrogênio. Então, né? Tipo assim, você pode mudar aqui, né? Por exemplo, ó.
Ai, peraí, esqueci de selecionar. Ah, aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Ah, eu quero que fique desse jeito, porque é desse jeito que é o certo. Por exemplo, tá? Você pode representar dos dois jeitos, né? Dos três, na verdade, né? Ó, você pode representar assim, que é o jeito que veio, e aí ou você pode vir aqui, ó. Foi mal aqui, ó. Aqui, assim ou assim, tá? Muito bem. Aqui, ó, nesses botões aqui, isso aqui é para inclinação, né? Ó. Ah, porcaria. Aqui, aqui, gente, esses botões aqui, né? Ele agora está fazendo sozinho. Né? Deixa eu desfazer o que eu fiz, tá? Ai, porcaria. Vou pegar aqui de novo. Aqui. Então, aqui, ó, esses botões, você seleciona, tá? Isso aqui é de posicionamento. Esse posicionamento é o que ele está. Mas você pode clicar para ele se posicionar de outro jeito, tá? Né, esse aqui também já está atendido, ó. Pá, pá, pá. Se você quiser rodar ele aqui, tá? Ou aqui, ó, você mudar a maneira como ele tá representando, tá? Isso são a mesma coisa, tá? Só que a maneira como está sendo representado, tá? Então, às vezes, quando a gente olha num livro, tá diferente de outro que a gente viu, então a gente acha que não é o mesmo aminoácido. Isso aqui é arginina, né? Então a gente acha que não tá o mesmo aminoácido, tá? Isso aqui, tá, gente? Esse botão aqui, tá? É, Esse botão aqui, supondo que você, né, tenha feito uma estrutura à mão, ou que você pegou uma estrutura já pronta, fez algumas adaptações, e aí você precisa replicar essa estrutura várias vezes por qualquer motivo. Você tem esse dois botões aqui, que né, instalação de template, são dois cubos, um azul e um vermelho juntos. Você seleciona eles, seleciona a amostra, vem aqui, né? Aí ele copia e ele vai representar para você, né? Ele vai copiar, ou seja, é um Ctrl C e um Ctrl V técnico para você poder ficar reproduzindo a molécula, tá? Por exemplo, ó, eu quero botar a molécula de um jeito e de outro jeito, tá? Ó, do outro jeito. Copia aqui e bota aqui, tá? Para isso que serve. Esse botão aqui, né? Esse botão aqui, clinagem de estrutura, é o seguinte. Deixa eu botar aqui uma página nova de novo. Eu vou fazer uma estrutura, tá, gente? Supondo que eu tenha feito uma estrutura à mão. É, ó, mesmo estruturas grandes, né? Quando eu uso esse cara aqui. Ó, fiz aqui. Ou mesmo quando eu pego
uma estrutura já pronta, por exemplo, um aminoácido, e faça uma mudança. Obviamente, eu não vou conseguir desenhar, tá? Certinho do jeito que o pessoal, tipo assim, que a estrutura tem a angulação. Então, o que eu faço? Eu desenho a estrutura do jeito que eu conseguir, acrescento tudo que eu tenho que acrescentar e faço o seguinte, ó. Eu seleciono essa estrutura, aí eu vou aqui, ó, e vou clinar a estrutura, botar aqui nesse botãozinho. É uma bola branca com uns tracinhos vermelhos, com uma setinha vermelha. Você aperta esse botão, ó, ele coloca a estrutura da maneira que a química, que os conceitos de química acreditam que essa estrutura seja. No plano, né, mas, ou seja, a distância entre as ligações, ele faz um proporcional entre as ligações e tal, que obviamente aqui é tudo igual, então tem que ser tudo a mesma distância, a mesma inclinação. Então, ele faz isso tudo, tá? Ele faz isso tudo. Então, qualquer estrutura que você desenhar, né, assim, se você não pegar, tipo assim, a estrutura pronta e colocar, né, só pegar a estrutura pronta e usar, se você fizer uma modificação que seja em um átomo, o que você deve fazer? Você tem que selecionar e mandar clinar a estrutura para ele colocar aquilo da forma que a química acredita que tem que ser. Que é, tá? Porque por trás disso aqui, gente, tem todo um banco de dados. Tá bom? Isso aqui, né, é para fazer checagem das formas de tautomeria, né? Isso aqui, né? Esse cara aqui, ó. Peraí, volta para cá. Isso aqui é para fazer uma otimização 3D, né? Ou seja, botar menor e representar os hidrogênios, tá? Porque a gente sabe que nesse tipo de estrutura aqui, a gente só coloca os hidrogênios da ponta. Então, automaticamente, obviamente, se eu for aqui, ó, tirar a seleção, se eu for aqui, ó, em cima, ele vai me mostrar que aqui tem um CH2, mas assim, eu, como químico, preciso saber que ao olhar para essa estrutura, em cada quina dessa tem um carbono, e o carbono está fazendo uma ligação de um lado com outro carbono, do outro lado com outro carbono, e, obviamente, o que falta é completado, eu completo mentalmente por hidrogênio, tá? Muito bem. Então, eu posso fazer, né? Se eu selecionar, o que ele faz? Ele faz uma. Porcaria. Acho que não selecionou tudo. Ai. Aí, ó. Ele bota os hidrogênios, tá? Coloca os hidrogênios. Tá bom? E aí, obviamente, também coloca da maneira que acredita que seja, tá? É, né, você vê que aqui, ó, por exemplo, nessa estrutura aqui, ele representa esse carbono, os carbonos daqui, ó, esse carbono daqui e esse carbono daqui, né? Os dois hidrogênios estão para o mesmo lado, entendeu? Estão do mesmo jeito, estão para o mesmo lado, tá? Ó, aqui, ó. Ou seja, não está um de um lado, outro do outro, tá? Os dois do mesmo lado. E aqui, obviamente, na extremidade que tem 3 hidrogênios, eles estão dessa forma aqui. Muito bem. Ah, pois bem. E aí, deixa eu botar de novo aqui. Eu tenho, vou pegar aqui, ó, molécula, arginina de novo.
tá? Aí ele vai ter aqui, tá, gente, coisas, né? Pede para procurar a estrutura exata, né? Procurar subestruturas, ou seja, são coisas de ferramenta para pesquisa, né? Pesquisar moléculas, tá? Pois bem, search, pub, log de P, calculadora para calcular o log do potencial, né? E aí, beleza. Aí nós vamos vir, né? Esse cara aqui, ó, acho que está funcionando também agora na versão. Ele bota o nome, tá, gente? Mas ele bota o nome em inglês, né? Mas assim, ajuda. Se você tiver uma estrutura muito grande e não é nada, né? Tipo assim, amino é amina em português. Então, se você conseguir adaptar o mínimo necessário, ele te ajuda sim, tá? Uh, uh, Pois bem, tá? Aí agora, template do Windows. Ué, aí tá faltando um botão aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Uh, e abrir de novo, tá? Ué, não é possível. Peraí. Ah, tá aqui embaixo. Aqui embaixo. O bagulho sempre aparece aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Se vai, se ele... Ué, não tá aparecendo aqui também? Uh, Ué, não é possível. Hum, Cara, não é possível. É porque, gente, o que acontece? Aqui, né, do lado esses camaradas aqui, entre esse, né, e esse, era para aparecer o botãozinho de visualização em 3D, né? E, pô, é uma parte tão legal que vocês gostam tanto, mas aqui, ó, pô, não é possível, cara. Cara, os computadores tem hora que fazem um negócio, não dá para entender. Aqui, né?
Olha, entre esse cara e esse aqui, aparece um botãozinho que é para você visualizar a molécula em 3D, tá? Mas isso aqui só é uma maluquice do computador, tá? Isso depois aqui, isso aqui vai, ele deve, tipo assim, eu não sei se ele de repente suprimiu isso aqui, né? E está em outro lugar, mas depois eu vou achar e faço um videozinho em anexo e coloco para resolver esse problema, tá? Beleza. Deixa eu dar aqui. E aí, pessoal, ele tem mais uma coisa extraordinária, né? Que era o que eu falei, né? Que no último período 2019-2, eu falei para os alunos, ó, gente, isso aqui não habilita, infelizmente, tal, mas dá para vocês olhar, tipo assim, só, né, para ter uma ideia e tal. E aí o aluno clicou e o negócio habilitou. Então agora ele já está funcionando. Que é o quê? Você clicar aqui, ó, nessa caixinha de templates, né, delas, ela aparecia assim, né? Quando você clicava não aparecia nada. Então, ó, hoje em dia, se você clicar, ele aparece aqui, por exemplo, isso aqui são os alcaloides. Ele aparece aqui os alcaloides com as estruturas todas, com a sua isomeria certinha, né? Então aqui você escolhe o tipo e aqui embaixo tem vários tipos de alcaloide, né? Então, se você for mudando, ó, tá? Ó, aqui, ó. Aí você vai, ó. Tem vários tipos, tá? De estrutura aqui. Você vai descendo aqui, né? Aí ele te dá várias, né? Várias, né? Várias opções. Praticamente todos os alcaloides, tá? Ele te dá praticamente todos os alcaloides. E aí esse aqui, ó. Ué, peraí, ele saiu aqui. Só um minutinho, gente. Vou botar ele de volta aqui. Beleza. Então aqui você tem todos os tipos de alcaloides, tá? Aí aqui, gente, embaixo você tem todos os tipos de carboidrato, tá? Então o carboidrato, por exemplo, você tem as aldoses e aí os carboidratos normalmente têm muitos isômeros, tá? Tem muitos isômeros. Então aqui, ó, você tem, né? Aqui você tem as ketoses, né? Ó, ó, e aqui você tem, ó, frutose, sorbose, tagatose, né? Né? Tipo assim, isso aqui são tipos de açúcares, tá? Ou seja, então eles têm isomeria. Então vocês têm aqui, ó, todo o cara. Então, ó, se quiser, pega e bota aqui, tá? E aí, se você quiser modificar alguma coisa, é só modificar. E aqui você tem, isso talvez a gente não use tanto, né? Mas assim, você tem tudo que diz respeito a DNA e RNA, né? Então aqui, ó, aqui do lado, tá, gente? Vocês têm, sempre muda, né? Ou seja, tem várias possibilidades, né? Ou seja, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui vocês têm o LabKit. É o quê? Você quer escrever um procedimento, tá? Por exemplo, para uma empresa, né? Para uma empresa. E aí você não quer botar foto, você quer escrever um procedimento de
de destilação que você fez, alguma coisa tal. E aí você, o que você vai fazer? Se você não vai querer botar uma foto, né? Às vezes você não quer botar foto porque os equipamentos não vão ser sempre iguais. Então você vem aqui, ó, e você desenha, né? Você faz um desenho, né? Você seleciona e faz, né? Um desenho, tá? Então aqui, ó, como nos outros, ó, tem estruturas prontas, tá? Ó como é que tem coisa pronta aqui, ó. Ó. Então tem coisas prontas ou você pode montar, tá? Ou você pode montar, né? Se você quiser usar uma pronta, só você vir aqui, ó, e botar aqui, ó, cara. Ele vai funcionar, né? Tá? Ele vai funcionar. Tá? Esse aqui são as projeções de Newman, né? Se você quiser dar uma aula de repente. Isso aqui são os modelos de orbital, né? As mais diversas formas de representar orbitais, todos os orbitais. Isso aqui, obviamente, tá, gente? Aqui sempre tem mais do que uma opção, tá? E aqui, ó, compostos fosforados, tá? Isso aqui é muito comum você usar essas estruturas se você for trabalhar com, vamos dizer assim, com material, os adubo, né? Adubo para terra. Os esteroides, e aqui tem 3 tipos de grupo de esteroides, tá? Os açúcares, tá? Os açúcares representados, ó, tá? Os terpenos, né? Aqui açúcar, todo mundo, né? Todo mundo tem mais do que uma opção, tá? E os terpenos, né? Os terpenos. Ó. Tá? Então a gente tem isso tudo, tá ok? A gente tem isso tudo. Tá? Então, né, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Isso. Então, e aí, né, gente, obviamente, né? Depois, o que você fez, né? Você pode exportar para PDF, salvar em PDF, ou dar Ctrl C aqui, levar para um Word, dar Ctrl V, né? Aqui, ó. Né? Deixa eu botar aqui ele menor. Ó. Pô, ficou 2. Ó. Tá? Você pode salvar, né? Você pode salvar o arquivo, né? Salvar o arquivo como imagem, essas coisas todas, tá? Beleza. E, obviamente, né? Eu sempre recomendo o seguinte, né? Quando você, por exemplo, você faz uma imagem, se você fez um desenho de uma estrutura, sei lá, de um composto que você está estudando, o que você deve de fazer? Você vai jogar, tipo assim, se você ir para o Word, dar Ctrl V lá e depois você ir lá no Word, pegar, copiar para outro Word, a resolução da imagem às vezes já não fica tão boa. Então, o que é bom você fazer? Você salvar no próprio programa, né, essa parada, tá? Esse lance. E aí, o que vai acontecer? Você vai né, conseguir ter sempre já pronta essa estrutura, né? Se é que você já não tinha nele. Obviamente, se você já tem nele, é só você ir nele e pegar. Mas se você fez alguma modificação, você, para conseguir a estrutura que você queria, você teve que pegar alguma base, ou você fez tudo à mão e mandou clinar, você precisa salvar isso. Tá bom? Então, gente, eu vou
né, como eu falei, depois, daqui um pouco, essa gravação vai processar para mim, né? Eu acho que ela vai ficar boa, e aí eu conferindo, ela ficando boa, eu vou disponibilizar ela para vocês no portal, tá bom? E aí eu vou disponibilizar junto o quê? Eu vou disponibilizar junto dois arquivos, né? Num deles, eu vou ter a molécula, né, de clorofila, que é uma molécula grande, no outro, a molécula de hemoglobina. E eu vou pedir para vocês baixarem esse programa, né, que você baixa tranquilamente, rapidamente, né, esse programa do. Quase que eu caí aqui com a cadeira, rapaz. Ninguém merece. Tô gordinho demais. Esse piso aqui da onde eu tô é muito escorregadio também, né? Mas eu também tô gordo. Então, o que acontece? A gente vai. Eu vou botar esses dois arquivos para vocês poderem olhar e vocês desenharem, né, a molécula, tá? Vocês desenharem a molécula, essas duas moléculas e salvarem o arquivo, tá? E aí, tipo assim, não semana que semana que vem é feriado, tá? Mas aí na outra semana, né, que dia 27, né? Tipo assim, se você conseguiu fazer, tranquilo. Se não, tipo assim, aquelas pessoas que ficaram em dúvida, eu vou tirar as dúvidas delas. Né? Tirar as dúvidas dela, professor, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E aí eu vou respondendo, vou orientando, que aí eu acho que isso vai dar para fazer de lado do laboratório mesmo. Tá bom? Então, beleza, pessoal. E aí, o outro exercício, o que eu vou fazer? Na aula na segunda-feira, essa aqui já ficou até bem extensa, né? O que eu vou fazer? Vou postar essa aula com os dois exercícios, vocês façam. Na segunda-feira, eu vou gravar a segunda parte, né? Que é a parte da regressão linear, né? Porque isso aqui que eu gravei foi o que foi a primeira aula presencial. Os dois exercícios foi o que eu fiz na segunda aula presencial. Na terceira aula presencial foi o de regressão linear. Mas aí esse eu gravo segunda-feira e aí segunda-feira depois que eu gravar, eu disponibilizo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, né, desejo para vocês tudo de bom, tá? E semana que vem, né, é feriado, tá bom? É feriado, né? Né, para a turma. Eu estou gravando isso, né, hoje, sexta-feira, tá? Para o pessoal da minha turma da manhã é feriado. O pessoal da turma da noite, né, não vai ser feriado. Não vai ser feriado semana que vem. Tá bom? Que eu vou botar esse arquivo, né, nas duas turmas, obviamente, para atender aqueles alunos que não podem vir. Tá bom, pessoal? Então, desejo tudo de bom a vocês, para todo mundo, né? Um ótimo final de semana, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.